Fala concurseiros, sejam aí bem-vindos a mais um vídeo de revisão de informática, tomando como base a resolução de questões das principais bancas do país, beleza? Então hoje nós vamos resolver questões da banca IDECAM. Então se você está se preparando para concurso público e em especial se essa é a sua banca, fica aqui comigo que nós vamos aprender um pouco mais de informática na prática, resolvendo questões de prova, tá bom? Vamos aqui então para a nossa primeira questão. Pessoal, essa questão aqui, ela traz o conceito, né, de ferramentas lá do Microsoft Word. Perceba que a banca, ela quer saber onde você vai encontrar o recurso de alinhamento do seu texto, utilizando o editor do Microsoft Word na sua versão 365. E ele diz que ele é selecionado na aba conhecida como. Pessoal, aqui a banca ela utilizou o termo um pouco inapropriado, tá? Por quê? Nós falamos aqui sobre as abas ou as guias do Word e para a gente lembrar, nós vamos utilizar esse termozinho aqui, ó, o parei, parei, lá, decore, tá? Essa palavrinha, essas 2 palavrinhas aqui, elas vão te ajudar a lembrar quais são as guias ou quais são as abas do Microsoft Word. Quando eu falo P, aqui é de página inicial. O A será de arquivo, o R de revisão, o E de exibir, o I vai ser de inserir, tá? Já o LA vai ser de layout, DE de design, CO de correspondência e o RE aqui vai ser de referência. Então, são essas as guias ou as abas do programa. Agora, dentro de cada guia, dentro de cada aba, nós vamos encontrar os grupos, tá? Então, quando você entra, por exemplo, dentro da página inicial, você vai ter aqui dentro um grupo chamado área de transferência. Você vai ter um outro grupo chamado de fonte, onde você vai encontrar aí as ferramentas de formatação da fonte, ou seja, do seu texto. Você vai ter um grupo chamado de parágrafo, estilo e por aí vai. Então, o termo correto aqui, ó, que ela está perguntando, deveria ser grupo, tá, ó, deveria ser grupo e não guia. Por quê, Alan? Porque percebo que nas alternativas eu não tenho nenhuma guia. Eu não tenho página inicial, arquivo, revisão. O que eu tenho são o nome dos grupos da página inicial, porque é lá que está a nossa ferramenta de alinhamento. Alan, e o que é esse alinhamento? Vamos abrir aqui o programa do Word e eu vou mostrar para vocês na prática o que a banca ela está falando. Ó. Quando você abre um documento no Word, você vai perceber que o seu cursor ele está aqui, ó, do lado esquerdo, né? Mas eu posso, por exemplo, alinhar o meu texto no meio, no centro. Então, para isso, eu vou mudar o alinhamento que está aqui, ó. Ele, por padrão, é esse alinhamento à esquerda. Eu posso mudar aqui para o centro, ele vem aqui para o meio. Posso alinhar à direita, vai lá para o outro lado, ó. E posso ainda justificá-lo, né? E aí ele vai alinhar, procurar alinhar o seu texto dos dois lados. Então essas ferramentas, elas estão mexendo com o alinhamento do seu parágrafo. Então aqui ela vai estar justamente dentro do grupo parágrafo. Percebe que eu tenho aqui, ó, 2 barras, uma desse lado e outra desse outro lado. Então as ferramentas que estão aqui no meio dessas 2 barras relacionam-se com as ferramentas de parágrafo, tá? Já aqui ao lado eu tenho ainda o grupo de fonte, então tudo que está entre essas 2 barras agora, ó, são ferramentas que vão mexer na fonte do meu texto, beleza? Então eu tenho as guias,
Depois, dentro de cada guia eu tenho os grupos e dentro de cada grupo eu tenho as ferramentas. Então, neste caso, embora o termo esteja incorreto, né, nós podemos aqui identificar que ela está falando do grupo de parágrafo, tá? O alinhamento você vai encontrar lá no grupo de ferramentas de parágrafo. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos aí para a próxima questão. Bem, nessa questão agora nós vamos falar a respeito do explorador de arquivos do Windows. Alan, que programa é esse? Nós estamos falando aqui daquele programinha que você vai utilizar para acessar ou ainda para explorar os seus arquivos e pastas. Ou seja, é o programa que eu clico lá naquele íconezinho de uma pasta e ele vai abrir. Lembrando que o atalho também para você abrir esse programa vai ser a tecla Windows, que é representada pelaquela bandeirinha lá do Windows, né, ó, no seu teclado, mais a letra E. Bom, então eu aperto a tecla Windows mais E e eu vou abrir esse programa. Então, o que é que ela está te perguntando a respeito dessa ferramenta? A ferramenta explorador de arquivos do Windows permite visualizar e manipular arquivos nesse sistema operacional. Ao abrir a aba Geral da janela de Propriedades de uma pasta no Windows, um dos atributos que podem ser ativados, tá? Então você pode ativar esse atributo ou você pode desativar, é conhecido como, tá? Então o que ele quer saber aqui é, quando eu entro lá em propriedades de uma pasta, eu vou ter alguns campos, eu vou ter aqui alguns campos, e ele quer saber qual das alternativas traz um desses campos, beleza? Como é que vai funcionar isso, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática, tá? Vou abrir então, ó, essa pasta aqui chamada IDCAM, vou clicar com o botão auxiliar do meu mouse, botão direito, e aqui ele vai abrir um menu, uma listazinha com algumas opções. Então percebam que aqui eu tenho a opção de recortar, copiar, renomear e mais embaixo, né, eu vou ter ainda a opção de propriedades, que tem como atalho a tecla Alt mais Enter. Quando você clica em propriedades de uma pasta ou de um arquivo, ele vai te dar aqui o que nós chamamos de metadados, tá? Alan, o que são metadados? São dados, são informações a respeito de um outro arquivo, de um outro dado, de um outro programa. Então, eu tenho informações a respeito de um outro arquivo, tá? Que informações são essas? Quando eu abro a pasta aqui nas suas propriedades, eu vou ter aqui informações sobre o tipo desse objeto, está dizendo aqui que é uma pasta, né? Eu tenho o local em que ele está, o caminho para chegar até ele, tenho o tamanho, tenho a data em que ele foi criado, tá? E perceba que aqui embaixo nós vamos encontrar os atributos desta pasta. Que atributos são esses? Eu tenho a opção, por exemplo, de marcar aqui somente leitura. O que vai acontecer se eu deixar esse item ativado? Eu vou travar essa pasta para não ser modificada. As pessoas vão poder apenas acessar o conteúdo dela, mas não vão poder editar. Ou seja, ela é uma pasta apenas para ser acessada, apenas para ser lida, tá bom? E o segundo item que nós temos aqui, ó, que eu posso também ativar ou desativar, é para esconder essa pasta do público geral. A pessoa que entrar aqui agora, se eu deixar oculto, ela não vai conseguir visualizar essa pasta, porque ela está ocultada, beleza? Então, esse recurso eu posso ativar ou desativar, que é exatamente o nosso gabarito da questão. Ele quer saber qual dos itens eu vou encontrar lá nos atributos. E, neste caso, já está aqui na letra A. É o item oculto, beleza?
Os outros itens aqui, as outras alternativas, eles até existem, tá? Só que não são atributos da pasta. Por exemplo, a letra C, ele fala em compartilhar. É possível compartilhar uma pasta? Sim, mas isso aqui não é um atributo, tá? Perceba aqui como é que vai funcionar. Vou abrir aqui novamente a minha pasta e eu vou mostrar então qual é o processo para você compartilhá-la. Então você vem aqui, ó, botão direito, tá? Vou lá em propriedades novamente. Então percebo que agora, ó, eu vou sair da aba geral, né, o que traz lá a questão, e eu venho para essa outra aba, compartilhamento. Então eu posso compartilhar essa minha pasta em uma rede de computadores. Então se eu tenho aí uma pasta, por exemplo, no computador de uma empresa, ela pode ser acessada por outras máquinas daquela mesma rede. Para isso, basta vir aqui e clicar nesse botão de compartilhamento, tá bom? Então não vai entrar aí como a resposta correta, já que não é um atributo. A outra opção que nós temos lá diz respeito a você excluir ou diminuir um volume. Isso daí não está relacionado com pastas, isso aí está relacionado com o seu disco, né? No seu computador você tem, vou mostrar aqui, por exemplo, o meu computador, ó, eu tenho os meus discos locais, que é onde a gente vai guardar de fato aí os nossos arquivos, né? Todos os arquivos, todos os programas, eles precisam ficar salvos no seu computador em um dispositivo. É o que nós vamos chamar de disco local. Então aqui eu tenho o disco C, o disco D e o disco E. Então eu posso excluir esses discos, eu posso criar novos discos, eu posso aumentar o tamanho deles, eu posso diminuir. Mas para fazer isso, eu vou ter que utilizar uma ferramenta do próprio Windows, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, de gerenciamento de disco. Então, quando eu abro essa ferramenta, ele vai mostrar quais são os discos que eu tenho aqui no meu computador. E aí, se eu selecionar um deles, vou selecionar esse aqui, por exemplo, ó, concursos, eu posso vir aqui na ação e eu tenho aqui as tarefas que eu posso fazer. Então, eu posso abrir esse disco, eu posso explorar, eu posso, por exemplo, mudar a letra, né? O disco aqui do concurso está com a letra E. Cada unidade que você conecta no seu computador, um pendrive, um disco rígido, ele vai receber uma letra de identificação. Então, eu posso aqui mudar essa letra. Posso formatar, que é apagar tudo que tem dentro dele, né? E eu posso ainda diminuir o volume ou excluir este volume. Então, percebo que as alternativas que falam sobre diminuir volume e excluir, a gente tem aí, então, relacionada ao gerenciamento de disco, tá? Temos aí, de fato, a letra A como o nosso gabarito. A próxima questão, nós vamos agora falar a respeito de segurança da informação. Temos o seguinte: um vírus executado na máquina de um usuário fez com que um atacante copiasse os arquivos da vítima para a nuvem. Lembrando que o termo nuvem está relacionado com internet, ou seja, o que ele está te dizendo aí é que um vírus fez com que esse atacante ele copiasse os arquivos da vítima para a internet. A respeito, assinale a alternativa que apresenta o princípio de segurança da informação violado pelo atacante. Pessoal, olha só, quando nós falamos sobre segurança da informação, existem aí alguns princípios, ou seja, alguns, eu diria assim, alguns objetivos que as empresas elas vão buscar garantir. Então, se eu sou, por exemplo, uma instituição financeira, um banco, quando eu vou desenvolver as minhas tecnologias, né, um aplicativo para ser utilizado no celular, os meus caixas eletrônicos, o meu site de internet bank, quando eu estou desenvolvendo essas tecnologias, eu tenho que mirar em alguns objetivos ou algumas orientações que eu tenho que seguir. Então, isso daí é o que nós vamos chamar de princípios, né?
É claro que você estuda princípios também em outras matérias. Quando você vai estudar, por exemplo, direito constitucional, existem lá os princípios, por exemplo, da Constituição. Então, na informática, nós temos aí também alguns princípios. E quando nós falamos em segurança, em manter as informações seguras, nós vamos ter 4 princípios fundamentais, tá? Então, estes princípios estes princípios vão formar o que nós chamamos de dica, vai formar a sua dica. O que é que ela significa? Olha só, vou colocar aqui para vocês o significado. O D vem de disponibilidade, o I de integridade, o C de confidencialidade e o A de autenticidade, ok? E é claro que cada um deles tem um significado. Então, quando eu falo do princípio da disponibilidade, a empresa, a instituição, a entidade que estiver criando aquele sistema, ela tem que garantir que as informações estarão disponíveis. Imagina aí, por exemplo, no caso dos bancos, se o seu banco, a todo momento que você precisasse aí utilizar, por exemplo, a ferramenta de Pix, né, fazer aí um Pix para alguém, você não conseguisse acessar a sua conta. Então aquele banco ele já estaria infringindo o princípio da disponibilidade. Ou seja, quando o usuário, quando a pessoa com autorização, ela tiver necessidade de acessar aquela informação, ela tem que estar disponível, ok? Já a integridade é a garantia de que a informação não foi adulterada. Ou seja, quando você recebe um Pix de alguém, para usar o mesmo exemplo, eu tenho a garantia de que aquele Pix ele saiu da conta daquela pessoa com o valor X e chegou na minha conta com o valor X. Não foi adulterado no meio do caminho, tá bom? Já a confidencialidade é o princípio que vai garantir o sigilo das informações. Imagina aí se as pessoas elas tivessem acesso aos seus dados bancários. Você teria aí uma insegurança. Então eu tenho que garantir que aquela informação, ela está protegida contra o acesso não autorizado. É a garantia do sigilo, ok? E a autenticidade é a garantia do remetente, remetente verdadeiro. Alan, o que é isso? É a garantia de que a pessoa que está me enviando aquelas informações, ela é verdadeira. Então, quando você recebe lá o Pix, vem junto com o comprovantezinho, né? Vem a informação de onde saiu aquele Pix. Então, ali eu tenho uma garantia de que ele veio de fato daquela conta, né? Então, esse processo aí de Pix, por exemplo, ele tem que atender todos esses princípios aí para ser considerado um sistema seguro, tá bom? Além desses 4 princípios principais, nós vamos ter ainda um subprincípio, que vai ser o seguinte, olha só. Quando eu garanto que a informação ela é íntegra, ou seja, que ela não foi adulterada e que ao mesmo tempo ela é autêntica, ou seja, ela veio de um remetente verdadeiro, então eu tenho a junção da integridade mais a autenticidade. Quando eu junto esses dois, vai gerar o que nós chamamos de não repúdio. E o que é isso? É a garantia de que a pessoa que me enviou aquela informação, ela não vai poder negar a sua autoria. Beleza? Vamos entender isso, ó. Pegando o mesmo exemplo, chegou o Pix para você na sua conta e lá tem a informação do valor e tem a informação de que, por exemplo, fui eu que mandei para você. Está lá o meu nome lá como a conta de origem.
Então, como o sistema de Pix ele garante esses princípios, inclusive a autenticidade e a integridade, existem mecanismos para garantir isso, eu não posso mais, né, chegar, por exemplo, uma investigação e me acusar de, sei lá, corrupção. E aí vai usar como prova um dinheiro que eu transferi para alguém. Então, eu não posso dizer assim, ó, não veio, não saiu da minha conta. Eu posso até dizer assim, ó, outra pessoa que mandou por mim, mas eu não posso dizer que não saiu da minha conta. Por quê, Alan? Porque foi passado aí pelo princípio da autenticidade, verificou que de fato saiu da minha conta e que aquele valor está correto, não foi adulterado. E integridade. Então, quando eu tenho esses dois princípios garantidos, eu perco a capacidade de negar que fui eu. Eu perco a capacidade de repudiar aquela acusação. Então, nós chamamos isso de não repúdio, ou ainda a banca pode chamar de irretratabilidade. Dá no mesmo, tá? É a mesma coisa. Beleza? Então, agora, analisando a nossa questão, percebam que o que aconteceu aqui foi que uma pessoa não autorizada, um atacante, teve acesso aos meus arquivos. Ele conseguiu, ó, copiar os meus arquivos para a internet, para um computador dele em algum lugar da internet. Então, qual foi o princípio que foi quebrado aí? Foi o princípio do sigilo. As minhas informações, que só quem deveria ter acesso era eu, que sou o dono, elas agora estão na posse de outra pessoa. Então, o princípio aqui adulterado, o princípio que foi violado, aliás, foi o princípio da confidencialidade, tá? Sempre que a banca trouxer uma situação onde uma pessoa que não está autorizada, autorizada, consegue acessar os arquivos de alguém, de uma empresa, o princípio que foi violado foi a confidencialidade. Beleza? Portanto, gabarito, letra A. Próxima questão aqui, ela fala a respeito do armazenamento de um funcionário público. E ele diz que esse armazenamento ele está cheio de arquivos. E ele precisa de um aumento na memória não volátil. Neste contexto, o periférico que pode ser utilizado para essa expansão é, pessoal, quando nós falamos aqui de memória no seu computador, a gente está falando de um dispositivo que vai armazenar dados, né? Eu tenho aí um dispositivo que vai guardar informações. Só que a gente tem no nosso computador vários tipos de memórias, né? Até mesmo a gente está acostumado a usar vários tipos para levar arquivos de um computador para outro. Então, teve uma época que a gente usava uma memória chamada de disquete. Teve uma outra época que nós utilizávamos uma memória chamada de CD, DVD. Aí depois passamos a utilizar cartões de memória, pendrive, e hoje em dia muita gente usa uma memória que está direto na internet para salvar os arquivos, que é a nuvem, né? Então, nós temos aí na informática vários e vários modelos de memória. E uma das classificações, uma das formas da gente diferenciar essas memórias é o que nós vamos chamar de memória volátil e memória não volátil, tá? Como é que funciona isso? Nós temos aqui as memórias que guardam informações de forma temporária, só por um período ali, e depois elimina, apaga o que tem dentro dela, tá? E nós temos outros tipos de memória que, vou mudar aqui a cor, nós temos outro tipo de memória
que guardam informações de forma permanente, tá? Então, na primeira situação, eu tenho ali o armazenamento temporário das minhas informações. Por que que isso acontece? Porque nesse tipo de memória, ela só consegue manter as suas informações guardadas enquanto tiver energia elétrica. Na hora que falta energia elétrica no seu computador, o que está dentro dela é esvaziado, é apagado automaticamente. Então ela tem essa necessidade de energia elétrica para conseguir manter as suas informações guardadas lá, tá? Essa característica de uma memória que precisa de energia elétrica para guardar os arquivos, ou seja, faltou energia, ela vai apagar, é o que nós vamos chamar de memória volátil, tá? O termo volátil significa que o armazenamento ali, ele é temporário. Ele só vai ficar enquanto o computador estiver ligado. Desligou o computador, tudo que está dentro dela é apagado. E aí é onde está, muitas vezes, algumas situações que você com certeza já passou no seu dia a dia. Você está ali utilizando o computador, criando um texto, por exemplo, no Word, e na metade do seu trabalho, o computador desliga. Falta energia, você chutou ali o estabilizador e desligou sem querer. O que é que vai acontecer com o seu arquivo? Você vai perder aquelas informações, pelo menos uma parte dela. Por quê? Porque aquelas informações do programa que você está utilizando está em uma memória que é temporária, que é a nossa memória principal do computador, tá? Ela tem como característica ser uma memória mais rápida do que as outras que a gente tem, só que ela tem esse pequeno detalhe, ela precisa de energia elétrica para funcionar. Então a memória principal do meu computador, ela se encaixa aqui, tá? A memória principal, que é a chamada memória RAM, ela tem esse nome, ela é uma memória temporária. E se ela é uma memória temporária, eu já sei que ela é volátil. E aí eu já não posso marcar ela, porque ele está me falando que eu preciso de uma memória não volátil. É onde entra aqui os segundos, aliás, o segundo tipo de memória. Aqui a gente está falando de uma memória que é permanente. E aí nós temos uma memória que é não volátil. É por isso que vai entrar nesse tipo de memória que nós vamos chamar de dispositivos de armazenamento em massa. No nosso computador existem dispositivos, tipos de memória, que guardam um volume grande de informações. E uma das características é justamente que esse armazenamento ele é permanente. Ou você salva os seus arquivos, por exemplo, no HD, e quando desliga o computador eles são apagados? Claro que não, né? Você salva lá, desliga o seu computador, ligou daqui uma semana, vai estar lá bonitinho as suas fotos, seus arquivos, tudo que você deixou salvo. Beleza? Então vamos lá. Neste caso, a gente está atrás de um dispositivo justamente para guardar os nossos arquivos, já que no computador no momento está cheio, tá? Então nós temos aqui dispositivos que são memórias do seu computador e aqui eu vou classificá-los identificando o que é um dispositivo de armazenamento volátil ou não volátil, ou seja, temporário ou permanente, beleza? Esse primeiro dispositivo aqui, ó, é justamente a nossa memória principal, que é a chamada memória RAM. Nós já vimos que ela é temporária, ou seja, ela é volátil, apaga as informações na hora que faltar energia. Esse outro dispositivo aqui é conhecido como memória ROM. Pessoal, a memória ROM, ela é permanente, tá? Ela é não volátil. Alan, então eu posso marcar ela na alternativa, se tiver? Não pode, por quê?
Porque essa memória ela tem uma função muito específica. Ela vai guardar os programas, a função dela é essa, guardar os programas que vêm de fábrica, tá? Então, existem alguns programas que vêm no seu computador que eles são instalados na fábrica. Para quê? Para fazer o computador funcionar. É aqui dentro dessa memória, por exemplo, que vai estar um programinha chamado BIOS, que é o sistema básico que faz o seu computador funcionar. Então, não é a função dessa memória guardar os seus arquivos, que é o que a questão pede. Agora, os demais componentes, olha só, eu tenho aqui o HD, que é o nosso disco rígido. Aí sim, o disco rígido, ele é permanente, tá? Ou seja, não volátil. Ele é usado para guardar arquivos do seu computador, arquivos e pastas. Então, ele pode sim ser a nossa opção. Só que o disco rígido está sendo substituído gradualmente por um outro equipamento que é mais moderno, é mais rápido. A função é a mesma, tá? O SSD, também chamado de unidade sólida, ele também é permanente, não volátil, e também vai ser utilizado como principal dispositivo para você guardar arquivos e pastas, tá bom? Desse outro lado, eu vou ter o nosso tão famoso pendrive, cartão de memória, e aqui tem um exemplo de um DVD, mas poderia ser também um CD, o Blu-ray, vai funcionar da mesma forma, tá? Beleza? Os três vão ter a característica também de não serem voláteis, né? Ou seja, são armazenamento permanente, não volátil. Beleza? Só que tem um detalhe, geralmente eles são dispositivos removíveis. Eu utilizo quando eu quero levar as informações para outros computadores. Não é um dispositivo que fica fixo no meu computador para salvar os meus arquivos. Por isso que o nosso gabarito aqui, ó, vai ser a letra D. Eu estou falando do SSD, que é exatamente o dispositivo que veio, ó, para substituir o meu disco rígido, meu HD. Bom, gabarito, letra E. Pessoal, a próxima questão aqui, nós vamos falar agora a respeito da nuvem, né? E a nuvem, você sempre vai associar essa palavra à internet. O termo nuvem, ele significa internet, ou seja, quando eu falo que eu tenho um serviço de nuvem, é porque aquele serviço, aquela função que eu estou utilizando na informática, ela roda diretamente na internet. É o que a gente conhece também pelo termo de online, né? Se eu digo que tem um programa que ele é online, é porque ele funciona direto na internet ou direto na nuvem. Bom, então vamos lá a respeito desse assunto, né? Ó. Um órgão público conta com múltiplos serviços rodando na internet, ou seja, rodando na nuvem, do Azure, tá? Então, o nome dessa nuvem aí, ele está dizendo que é Azure. Nesse caso, é correto afirmar que a fabricante das soluções em nuvem é o... Basicamente, o que ele está te perguntando aí é bem simples. O que ele quer saber é qual é o fabricante da Azure. Nós vamos ter aí, pessoal, vários players, né? Vários concorrentes, várias empresas que fornecem esse tipo de serviço. Então você tem Google,
você tem Amazon, você tem Microsoft, você tem várias e várias. E claro, cada empresa ela dá o nome do seu produto. E aí essa questão ela quer saber, o Azure é de qual empresa? É isso que ela quer saber. Então, para a gente responder, eu vou avançar aqui para o próximo slide. Por quê? Porque eu tenho aqui uma tabelinha, né, onde a gente vai preencher com o nome de cada serviço das empresas listadas aí nas alternativas, tá? E aqui embaixo eu deixei para vocês, ó, um diagramazinho, né, um desenho aqui, ó, representando os computadores, levando justamente os seus serviços para a nuvem, para a internet. E eu deixei de propósito o nome em inglês. Por quê? Porque muitas empresas, elas vão usar esse termo aqui, ó, cloud, que em inglês significa justamente nuvem. Então, esse termo aqui significa nuvem e esse outro termo, ó, computing, significa computação. Ou seja, é a computação na nuvem, tá? Então, quando as empresas querem levar os seus programas, os seus recursos, os seus arquivos direto para a internet, elas vão atrás de empresas como essas, Baidu, Google, Dell, Amazon. E essas empresas elas vão oferecer os seus computadores que estão ali ligados 24 horas na internet para poder serem utilizados. Então a gente vai agora colocar o nome dos recursos, dos serviços que essas empresas fornecem, tá? Baidu, pessoal, é uma empresa chinesa, tá? Originalmente lá da China, né? Hoje é multinacional, mas ela é originalmente da China. Então ela tem um serviço de nuvem chamado Baidu, tá? O próprio nome da empresa, Cloud, o nome lá em inglês, de nuvem, né? Já a Google, ela tem também o seu nome, Google, para identificar que pertence a ela, Cloud, tá? E esse termozinho que representa plataforma. Então, basicamente, é plataforma em nuvem da Google. A Dell, mesma coisa, ó. Tem o nome dela, Dell Cloud, e termozinho da plataforma. Já a Amazon, ela faz um pouquinho diferente. Ela usa Amazon Web Service. Service. E na sua prova pode vir só pela sigla, que é AWS. Então, a AWS é isso, Amazon Web Service, né? Ou serviços webs, né, da Amazon. E a Microsoft, o nome dela sua plataforma é Microsoft Azure, ou simplesmente Azure, que é exatamente o nosso gabarito, né? Nosso gabarito, então, vai ser qual empresa é a dona do Azure, vai ser a letra E, Microsoft. Beleza? Então, chegamos aí ao final das nossas questões da IDECAM. Lembrando que eu vou trazer aqui, ó, toda semana para vocês as principais bancas e nós vamos revisar a informática diretamente na resolução de questões, beleza? Então, se você chegou até aqui e você gostou desse vídeo, se ele te agregou algum conhecimento, te deixou um pouco mais próximo da sua aprovação, deixa o seu like, aproveita que também já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu irei postar. Lembrando que nós temos aqui conteúdo semanalmente, tá? Vários vídeos, lives para você mandar bem e gabaritar na informática, beleza? Então é isso. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.